tempo voa, eu já sou, e você nem descobriu. São dois e chega perto, mas eu ainda sou pequeno demais. Voltamos para o segundo bloco do programa Simples Assim, e o assunto continua o mesmo, a importância do parto normal, com a querida doutora Silvia. Quem que não conhece a doutora Silvia de Tupã, a nossa ginecologista? Doutora, uma outra pergunta, continuando o nosso assunto que está tão gostoso, não parece nem que o primeiro bloco já se foi, né? Quando o bebê é muito grande, que no ultrassom a gente já percebe que aquele bebê é bem grande e a estrutura da mãe é pequena, isso também é possível ter o parto normal? Bom, o que a gente sempre tem que pensar é o seguinte: primeiro, o que seria um bebê grande, né? Porque muitas vezes você pode ter um bebê de 4 quilos e ser um parto muito tranquilo, porque a mãe tinha uma estrutura óssea boa, tinha uma bacia boa, era uma pessoa motivada para o parto normal, paciente, deixou tudo acontecendo no seu tempo certo e a gente consegue ter um parto normal sim, tá? Agora, se a gente vê que não está tendo uma evolução favorável, é como nós conversamos, vamos para a cesárea, não tem problema. Se há indicação, vamos para a cesárea. Mas sempre pensar que, como eu falei, em obstetrícia tudo é relativo. Então, às vezes, um neném que é grande para uma mãe pode não ser tão grande para outra. Tem nenéns que às vezes têm 2,8 kg e a mãe não tem uma bacia favorável. E essa mãe vai acabar tendo indicação de ir para a cesárea. Então, tem que ser avaliado muito no momento, tá? E sempre levando em conta, gente, que a avaliação de peso pelo ultrassom, ela é muito relativa, tá? Então, você pode ter medidas exatas, mas a estimativa de peso, ela sempre vem acompanhada de um percentual de erro, que conforme nós vamos chegando ao final da gravidez, esse percentual vai aumentando. Então, nada como esperar o momento do trabalho de parto. E essa, inclusive, é uma dificuldade que a gente tem. Por quê? As mulheres, de um modo geral, elas não são muito ansiosas, muito, né? Elas se tornam mais ansiosas quando elas são grávidas, tá? Então, muitas vezes, aquela grande dificuldade de esperar dar 40 semanas e meia, 41 semanas, entendeu? E que, muitas vezes, aquele neném que é um neném um pouco maior, ele precisa desse tempo para se encaixar na bacia, para deflagrar o trabalho de parto. E aí tudo vai bem. Doutora, hoje em dia não se tem mais idade para ficar grávida, né? Hoje está uma beleza. A idade avançada, digamos hoje tem idade para você? Não, né? Não. E isso dificulta também no parto normal? Não. Eu sempre falo que havia uma ideia de que gestantes muito jovens, 12, 13, 14 anos, tá? Que nós já temos muitas na nossa região, tá? Infelizmente, né? E mulheres mais maduras, elas eram indicação certa de cesariana, tá? Isso consta, inclusive, em livros mais antigos, em apostilas mais antigas. Hoje, isso caiu por terra. Nós vemos muitas grávidas, muito jovens, extremamente motivadas para o parto normal. Inclusive situações engraçadas em que as mães tiveram cesárea e as meninas se posicionam, não, eu quero parto normal. Então, isso tem acontecido muito. E em relação às gestações de idade mais tardia, e que elas vêm aumentando cada vez mais, por quê? Porque hoje uma mulher de 40 anos não era a mulher de 40 anos de 20 anos atrás. De jeito nenhum. Ela está muito bem. E normalmente é uma gestante que a gente acompanha com muito prazer. Por quê? Porque ela se cuida, ela cuida da sua alimentação, ela faz exercício, ela está orgulhosa da sua gravidez. Então, na hora do parto, muitas vezes, essa mulher mais madura e mais esclarecida, ela vem com o objetivo de tentar o parto normal, tá? E aí, ela está sendo esclarecida, ela está trabalhando, ela está fazendo esporte. Então, isso muitas vezes vai desembocar num parto normal muito bom, em que ela se sente muito vitoriosa. Ok. E a mulher que teve uma cesariana, ela pode optar pela segunda gestação dela e ter um parto normal?
Pode. Inclusive, eu sou a prova viva disso. Meu segundo foi cesárea e depois eu tive 3 partos de cócoras, inclusive. Olha! Né? Então, na verdade, é outro mito. Né? Mito. Que a mulher que teve cesariana, ela uma vez cesárea, sempre cesárea. Né? Tudo depende muito, primeiro, da indicação dessa cesárea. Tá? Por exemplo, nós falamos do parto pélvico, né, ser uma indicação absoluta de cesariana. De repente, no segundo filho, né, esse nenê ele pode estar já com a cabecinha para baixo. Então, pode-se tentar um parto normal? Pode, né? Muitas vezes, alguma pressa em resolução do parto levou a uma cesárea. No segundo filho, a mulher está motivada para esperar o tempo certo, para entrar em trabalho e a gente consegue ter um parto normal. A única coisa que muitas vezes tem interferido um pouco nisso é o pouco intervalo de tempo entre uma gravidez e outra. Porque é lógico, se essa paciente ela teve uma cesárea anterior há um ano e meio atrás, o risco dela acabar tendo uma ruptura uterina durante o trabalho de parto é muito grande. Então, não se pode intervir, tá? Ela pode tentar o parto normal, sim, mas ela vai ter que vivenciar um processo absolutamente natural. Ela tem que entrar em trabalho de parto, não se pode ajudar com nada, tem que ser um processo bem lento, bem calmo, que é para não sobrecarregar esse útero. Agora, quando acontece, como a gente também tem visto muito assim, o meu primeiro filho, a minha primeira cesárea tem 10 anos, tem 17 anos, né? Então é praticamente como se fosse a primeira gestação, o primeiro parto. Então, pode-se ter sim, não tem problema nenhum. Doutora, a gente abre um canalzinho nas redes sociais antes da gente fazer a matéria, né? E uma das perguntas eu achei bem interessante. Foi sobre alterações na área do períneo. Isso é possível? Olha, é interessante porque, como eu falei anteriormente, o corpo todo, ele se prepara para o parto, certo? Tá? Então, todos os órgãos femininos, eles também vão se preparar para aquele momento final da gravidez. Isso acontece como? São as nossas mudanças hormonais. Qualquer mulher que já esteve grávida, ela sabe o quanto ela mudou, principalmente nos primeiros 3 meses, né? Então, todo aquele choro, todo aquele enjoo, todo aquele mal-estar, aquela preguiça, tudo aquilo foi porque ela saiu de quem ela era antes, né? E entrou num novo momento, que é o momento da gestação. Esses mesmos hormônios que geraram toda essa mudança no início, eles vão aumentando, eles vão tomando conta do corpo dessa mulher, para no final preparar todas as vias de parto, né, para aquele momento final. Então, nós temos hormônios que fazem com que o nosso útero se abra, coisa que normalmente não é o que acontece, ele está ali fechadinho, segurando o neném lá dentro. Então, o nosso colo do útero, ele se abre, a nossa vagina, ela se torna mais elástica, o nosso períneo também mais extensível, tá? Tudo isso para favorecer a saída do neném. Depois que ele sai, lentamente, durante um período de 3 meses, esse hormônio, então, ele vai caindo e o corpo vai voltando ao seu normal. E isso, tanto a nível de parte externa, né, aquela flacidez abdominal que a gente tem, tá? Como a parte interna também, quer dizer, o útero ele vai diminuindo de tamanho, a vagina vai regredindo, a vulva vai perdendo aquela quantidade enorme de sangue que está ali embebendo e o corpo então volta ao normal. Então, tudo é perfeito, o ciclo ele se encerra. Agora, o que nós temos que ter cuidado? Por exemplo, eu estou falando que até a pele tende a voltar ao normal. É lógico que uma mulher que não se cuidou, que engordou 30 quilos numa gravidez, não tem jeito do corpo se endireitar novamente, né? Então, por isso que a gente sempre pede para as mães, procurem uma alimentação boa. Caiu por terra aquela história que grávida tem que comer por dois. Grávida tem que comer bem, grávida tem que engordar o mínimo. A gente fala que o ideal é de 7 a 12 quilos, não é de 7 a 25, não é de 7 a 30. Então, tudo isso, fazer esportes, né? Fazer exercícios, tem tanta coisa hoje à disposição na cidade para a grávida. Então, tudo isso vai ajudar esse bom retorno. Mas o corpo ele se prepara para voltar ao normal e a mulher retomar a sua vida, inclusive a sua vida sexual plenamente.
doutora, a gente já está chegando no final do segundo bloco, passou tão rapidinho, mas tem uma pergunta ainda que ficou lá para trás e eu gostaria que a senhora falasse assim, de uma maneira que a gente possa entender. A gente ouve falar muito sobre o cordão umbilical. Que mito é esse que o cordão umbilical, o bebê ele vai se movimentando no final, ali nas próprias contrações. Isso é possível que tudo programado para um parto normal e acontecer, o problema do cordão umbilical estar enrolado no pescoço? Fala um pouquinho para mim sobre isso. Na verdade, existem tipos e tipos de cordão umbilical, certo? Tá? Tem paciente que o cordão é bem curtinho e muito grosso, muito gelatinoso. Tem paciente que o cordão é longo, fininho, daquele assim que se enrola com facilidade. Só que, como você falou, o neném ele vai se movimentando muito durante o tempo da vida intrauterina, tá? Até que ele se posicione então na bacia para sair. Muitas vezes, nessa movimentação, ele se enrola e ele se desenrola também, né? Ele enrola o pescoço, aí desenrola, enrola o ombro, enrola a perna. Eu acho uma graça, né? eu fico tentando imaginar o danadinho. É muito interessante quando a gente consegue ter uma filmagem de dentro do útero, a gente percebe isso nitidamente. E nem sempre você tem a oportunidade de fazer um ultrassom no final, que é o Doppler, né? Que identifica essa presença de cordão em volta do pescoço, que é o que a gente chama de circular de cordão, tá? Quando existe essa identificação já pelo ultrassom, tá? Isso também não é uma contraindicação para um parto normal. Por quê? Porque muitas vezes pode haver essa circular, mas ela está frouxa, ela não está comprometendo a evolução, a saída desse feto, tá? E como é que a gente vai saber se ela vai comprometer ou não? É você escutando o batimento do neném durante o trabalho de parto. Existe uma alteração na frequência cardíaca que ela é característica da presença de cordão. Então, quando você está com o paciente evoluindo favoravelmente para o parto normal, tá? E ocorre essa variação, a gente já sabe que o cordão está atrapalhando e vai para a cesárea. Mas isso é muito mais frequente do que se imagina, exatamente por causa dessa variação de posição. Então, sempre é uma preocupação. Lógico, a mãe vai fazer um ultrassom e o médico levanta ali a possibilidade de uma circular. Ela já fica com aquilo na cabeça, tá? Mas aí o que a gente orienta? O importante é o acompanhamento no momento do parto. E aí a gente vai conseguir identificar essa variação e corre para a cesariana. Nossa, muito obrigada, doutora. Eu espero, assim, que o programa Simples Assim tenha conseguido tirar as dúvidas das mamães, esclarecer, tirar mitos que a gente acaba ouvindo e acaba acreditando naquilo. Hoje nós ficamos sabendo do destaque do São Francisco, né, do Hospital São Francisco. Ele está se destacando a nível do Brasil. Olha, né? a gente não sabia disso. Encontros com hospitais do Brasil todo. Tá aí a importância da gente ter sempre pessoas queridas aqui na TV Câmara, doutora. Então, muito obrigada pela atenção da senhora. Pela oportunidade. Se você quiser falar alguma coisa, se a gente ficou de falar mais alguma coisa, o convite já está estendido para mais um programa. Então, a TV Câmara de Tupã só tem a agradecer a senhora. Agradeço eu. Peço, por tudo que nós conversamos, que vocês sempre procurem ter um canal de comunicação muito bom com seus médicos, porque afinal nós somos grandes parceiros nesse processo todo. Exatamente. Né? Procurem ter um contato muito grande com a maternidade, que ela está aberta, que nós estamos ali para mostrar o que nós temos a oferecer, procurando dar o melhor de nós. Tá? Então procurem usar isso, porque nós temos isso na nossa cidade. Exatamente. E muitas pessoas vêm de fora, inclusive, por saber do nosso trabalho aqui. Nós recebemos pessoas do Brasil todo, inclusive aqui em Tupã, tá? Para conhecer o trabalho, muitas saem daqui, quando eu tiver neném eu quero vir ganhar aqui. Então, usem disso. É uma estrutura que nós conseguimos montar para estar à disposição da cidade e de todo o entorno, né? Então, procurem ter esse contato, ter esse conhecimento, porque o nosso objetivo é isso, é a melhor parceria possível para o nascimento das nossas crianças e a satisfação das
nossas mães, Mamães, logicamente, tá? Então, novamente, obrigado pela oportunidade. Tá sempre bem-vinda. Obrigada. A gente fica por aqui e o programa Simples Assim volta na próxima semana com mais novidades. Tchauzinho! Um mês o tempo voa, eu já sou, e você nem descobriu. São 2 e chega perto, mas eu ainda sou pequeno demais, viu? 3 meses e o tormento, esse teu sofrimento, eu também já posso sentir. Vê se aquieta o coração pra quando eu sair daqui. Talvez eu dê trabalho, uma vida de despesas, mas por favor me deixa ficar. E se por um acaso eu não tiver seus olhos, você ainda vai me amar. Eu sei que a ansiedade é quase uma inimiga, mas eu não quero ser confusão. Então, por favor, me deixa na sua vida, mas vê se aquieta o seu coração. Se é tempestade, todo medo, se for arrependimento,